Prefeito de Florianópolis visita a UFSC para avaliar se freezers da universidade podem armazenar vacinas da Covid-19. Santa Catarina fecha 2020 com desempenho significativo nas exportações de carne suína. Novas mudanças no secretariado do governador Carlos Moisés. Agora foi a vez da agricultura. Nossos repórteres mostram como está a reconstrução de Presidente Getúlio, cidade do Alto Vale castigada pela enxurrada de dezembro. E veja também, no esporte, Brusque derrota o Ituano e garante o acesso à Série B de 2021. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O governo do estado publicou portaria no Diário Oficial com novas regras para o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. A ocupação máxima dos veículos agora está relacionada à classificação de risco para a Covid-19. Essa nova portaria define como será o percentual de ocupação para o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e também para o fretamento. Agora o transporte intermunicipal urbano, ele passa a ter regras de 70% permitida de ocupação da capacidade de passageiros do veículo para a matriz de risco em estado gravíssimo. Se a matriz de risco apontar a região como estado grave, alto ou moderado, aí a taxa de ocupação pode ser de 100%. No transporte municipal rodoviário, estes percentuais de ocupação estão vinculados não à capacidade de passageiros no veículo, mas sim à quantidade de assentos, 70% deles para o nível gravíssimo e 100% nos demais estágios da matriz de risco, nível grave, alto e moderado. Além de uma série de medidas sanitárias, a portaria também impede o consumo de alimentos e bebidas dentro dos ônibus. Atualmente, Santa Catarina tem 10 regiões em risco gravíssimo para a Covid-19, em vermelho no mapa, e outras 6 regiões em nível grave, destacado na cor laranja. O prefeito de Florianópolis esteve hoje na Universidade Federal de Santa Catarina. Jean Loureiro foi verificar se os freezers da UFSC podem ser usados para armazenar vacinas da Covid-19. A visita técnica à UFSC serviu para analisar a logística dos espaços, o acesso externo, geradores, capacidade dos freezers e segurança. O resultado da visita foi que, no caso o município tenha acesso à vacina Pfizer, haverá estrutura adequada no local para guardá-la. A princípio, o imunizante seria usado para vacinar públicos prioritários, conforme o calendário do Ministério da Saúde. Essa vacinação é necessária para grupos já específicos e definidos, pois, após descongelada, a vacina só poderá ser utilizada em até 5 dias, quando mantida em temperatura controlada entre 2 e 8 graus. Os freezers da UFSC são usados hoje por vários departamentos da instituição e para os mais diversos fins, mas segundo a superintendente de projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Mike Weber Biavati, a universidade consegue garantir a segurança das vacinas. O que a gente viu hoje foi bastante tranquilizador, no sentido que a maioria dos freezers está contido em espaços que são bastante controlados, no sentido de entrada de pessoas, com presença de câmeras, com presença de sensores, onde a gente consegue, então, rastrear a possibilidade de entrada e saída das pessoas com bastante tranquilidade, né? Então, os freezers têm horário certo para serem abertos, eles contam com um sistema de travamento, como cofre, alguns deles, né? E aí a gente consegue, então, ter bastante tranquilidade nessa questão do armazenamento estar bem seguro. O prefeito Jean Loureiro ressalta a importância do trabalho em conjunto neste momento. Todas as estruturas e instituições estão trabalhando de maneira conjunta para que a vacinação possa ser uma realidade em nossa cidade, nosso estado e em todo o país. Para isso, a Universidade Federal de Santa Catarina, que formou a grande maioria dos profissionais que trabalham nesse combate à pandemia, agora se une à Prefeitura de Florianópolis, permitindo uma possibilidade de utilizar equipamentos que possuem para a refrigeração adequada das nossas vacinas, especialmente a da Pfizer, que tem que ser armazenada a menos 70 graus. E como é a única instituição que possui esses equipamentos, vem dar uma grande contribuição nesse momento, permitindo que Florianópolis seja uma das poucas cidades do Brasil a ter uma estrutura completa para receber também a vacina da Pfizer e garantir o seu armazenamento e aplicação na população.
E nas últimas 24 horas, 30 pessoas perderam a vida aqui em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Com isso, o total de mortos pelo coronavírus aqui em Santa Catarina agora é de 5.707, com uma taxa de letalidade em 1,08%. 3.546 novos casos de Covid-19 foram registrados de ontem para hoje, nas últimas 24 horas. Portanto, são 526.024 os casos confirmados da doença em Santa Catarina. A boa notícia é que o número de pacientes recuperados passou de 500 mil. São 500.385 pacientes que se recuperaram da doença e ainda há 19.932 casos em acompanhamento, com um acréscimo de 748 a esse total. A ocupação de leitos de UTI agora é de 80,3%, com 302 leitos vagos atualmente. 2 casas noturnas de Balneário Camboriú, que promoveram festas por 3 vezes no Réveillon e nas madrugadas dos dias 9 e 10 de janeiro deste ano, foram condenadas a pagar R$200 mil cada uma por descumprirem regras sanitárias. Os 2 estabelecimentos foram interditados em ação civil pública proposta pelo Ministério Público por desrespeito às regras municipais estabelecidas para combater a Covid-19 na região. Cabe recurso. E já passa de 300 o número de estabelecimentos certificados com o selo Viagem Mais Seguro SC. A certificação é um atestado de que hotéis e pousadas cumprem as regras de enfrentamento à Covid-19. A maior parte dos estabelecimentos certificados é de hospedagem. As regiões com maior número de hotéis e pousadas com o selo são Costa Verde Mar, Encantos do Sul e Grande Florianópolis, que respondem por 75% do total de certificações. Neste resort de praia da capital, que tem o selo, vários procedimentos foram adotados para garantir segurança aos hóspedes. Nós temos tido um grande apoio do governo do estado, uma parceria muito importante para a nossa operação, para o dia a dia, para facilitar e para trazer ao hóspede, para o visitante, para o turista, a segurança de que nós estamos cumprindo os protocolos, nós estamos preocupados com a saúde, com o bem-estar deles, e como também dos nossos colaboradores. Neste hotel de Balneário Camboriú, também certificado, as rotinas de trabalho também foram alteradas. Também houve intensificação da limpeza e higienização dos quartos. Os colaboradores foram treinados para cumprir as regras sanitárias. Venha de qualquer lugar do país sentindo que existe uma preocupação realmente com a segurança de saúde de todos. O Viagem Mais Seguro SC foi criado pela Santur como uma forma de garantir o funcionamento adequado do setor de turismo, um dos mais impactados pela pandemia de coronavírus. A seguir no Band Cidade tem mudanças no secretariado do governador Carlos Moisés da Silva. Os detalhes e o comentário de Roberto Azevedo depois do intervalo. Veja ainda, 2020 fecha com desempenho positivo nas exportações de carne suína catarinense. Nós já voltamos. Band Cidade.